Então, boa noite, queridos, boa noite a todos, né? Eu estou em débito, mas vamos botar para andar aqui e vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos dar início, então. 1 Coríntios 5, muito legal. Foi um momento, assim, até polêmico, né? Do ministério do apóstolo Paulo. Ele diz algumas coisas aqui que chocam quem escuta, né? Que choca quem escuta. Porém, tem ensinamentos e princípios por trás. Tudo na vida cristã tem princípio. Quais são os princípios? São os porquês, a mentalidade que orienta as ações. Isso são princípios. Isso são guardar valores, guardar o que é importante, né? Então, o texto começa com ele reclamando com a igreja sobre a sua postura mais não penitente, né? O que é não penitente? Não constrangida, não consternada pela situação. E ele, qual é a situação? O pecado de um irmão. Um pecado que ele diz ser um pecado... Deixa ali, Tadeu, por favor. Tem uma chave aqui. Está na chave. Não consternados, não penitentes pelo pecado praticado pelos irmãos. E era um pecado de um menino que estava atraindo o seu próprio pai. Ele estava se deitando com a sua madrasta. Então aqui, tem duas esferas aqui tratadas pelo apóstolo Paulo. No capítulo 2, ele trata a comunidade. Estais orgulhosos como deveriam estar, pelo menos entristecidos pelo pecado que aconteceu no meio de vocês. Então, ele trata a comunidade. E em segundo, ele começa a tratar o pecado do rapaz, que ele já citou no primeiro versículo, né? Que há um pecado entre vocês que nem mesmo os gentios toleram. E olha que ele estava, a gente já estudou isso aqui, né? Eles estavam numa cidade onde a prostituição era considerada liturgia de culto, liturgia de adoração, né? Então, esses caras, essa galera se escandalizou com essa situação. De quê? De um filho estar se deitando com sua madrasta, com a mulher de seu pai. Então, aqui, ó. Paulo se espanta, né, com a prática imoral que nem mesmo os gentios, os descrentes, tolerariam, né? E então ele traz uma exortação à igreja pelo comportamento arrogante. Arrogante do quê? O que é a arrogância? A arrogância é o contrário da humildade. Arrogância, orgulho, é o contrário da humildade. O que é a humildade? É ser as coisas como são. É ser o que não viver de aparências. Não buscar demonstrar mais do que tem, mais do que saber mais do que sabe. Não é aparência. O cultivo o cultivo do comportamento da aparência, de se exaltar. E o orgulho é o contrário, é pensar mais do que é agir mais do que é saber mais do que viver como se soubesse mais do que sabe, mais do que merece, ter mais do que merece. Este é o comportamento orgulhoso, né? E também o contrário, se sentir menos todo o tempo, se sentir menosprezado, diminuir-se todo o tempo. Isso também a base é o orgulho, porque é o culto de si, né? É o que chama-se de lamber ferida, de autocomiseração, de autodepreciação, né? Então é isso. Então ele critica essa galera que está impenitente. Ou seja, olha, aconteceu um erro no meio de vocês e vocês precisam pelo menos se entristecer com isso. Não é fingir nada que nada aconteceu. Não é passar pano, né? Como fala assim na nossa gíria cotidiana.
passar pano ou fingir que nada aconteceu. Não, vamos resolver por aqui. Nada disso. Não é isso que o apóstolo Paulo está tratando. Ele está falando, nós precisamos resolver os pecados que nós temos na nossa comunidade. Nós não podemos viver. E aqui ele continua batendo. Olha como a carta é uma carta concisa. Ela mantém uma coerência. Qual é a briga? A sua mentalidade, o seu jeito de viver precisa ser orientado por outros valores. Não pode ser os valores do mundo, são os valores do reino. E aqui um exemplo, ele está tratando, olha um exemplo. O primeiro exemplo desses valores do mundo é ficar se comparando com Paulo, com Apolo. Não, que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, enfim. E outro problema é que eles estavam tolerando pecados como esse. E eles pensando, qual é a mentalidade? E isso é muito sério, porque tem muito a ver conosco, queridos. Aqui na nossa comunidade é assim mesmo. Traição, imoralidade acontece muito com eles. Viviam numa cidade de culto idólatra, culto a Afrodite. Os caras viviam, né? Imoralidade era culto religioso. Então a igreja estava tratando isso como comum, porque era comum em Corinto. Né? E é justamente o que o apóstolo Paulo está tratando desde o começo da carta. Vocês são crentes, vocês têm outros valores, vocês são de outro reino. Outro reino. O reino de Deus é a base da nossa relação agora. Não é o mundo, não é o que você aprendeu, não são os seus valores. Precisa mudar os seus valores. E é por isso que ele está aqui corrigindo. Ele trata aqui o pecado pessoal, particular, e trata também uma condição, uma situação, um pecado comunitário, que é o pecado de tratar como comum. Gente, é pecado não se importar, é pecado não se escandalizar. Me tornei insensível por causa da maldade do mundo. Não, nós temos que olhar com os valores de Deus, nós temos que nos importar com os valores de Deus, e dentro da comunidade da fé nós precisamos praticar os valores da fé. Então o que acontece? O terceiro ponto que eu quero abordar é que o crente que se envolve em práticas escandalosas e imorais precisa ser disciplinado. E aqui entra um versículo, que é o versículo 5, que diz assim: seja ele entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que é isso? O que é entregar a Satanás? A mentalidade do apóstolo Paulo é a seguinte: é que estar ligado ao corpo, estar em comunhão com o corpo, é estar debaixo do reino de Deus. Estar ligado ao reino, à comunidade do reino, o lugar onde Deus governa. Né? E não fazer parte mais deste corpo é estar sob domínio de Satanás. Ou seja, ele está falando de uma disciplina de excomunhão. É uma palavra pesada, mas porque vem da mentalidade católica. A gente pensa, quando fala de excomunhão, pensa em fogueira, Santa Inquisição, tudo isso, né? Mas a mentalidade do apóstolo Paulo aqui é de excomunhão no sentido de não participar da comunhão do corpo. Ou seja, não está tudo bem entre nós, não. Você precisa acertar a sua vida. E essa mentalidade não é para qualquer um, nem de qualquer jeito. Para quem que é? É para o crente conhecedor da palavra, alguém que é membro do corpo, alguém que já é tratado, já é uma situação, provavelmente é uma situação que já foi conversada, provavelmente é uma situação já sabida e tal. Ou que aqui poderia ter sido tratada de forma particular, mas provavelmente é uma coisa que veio a público, que gerou escândalo, que, enfim, é uma prática escancarada para toda a igreja. Então, muito sério. E provavelmente não houve arrependimento e tal. Então a consequência é, querido, infelizmente nós não podemos. Por quê? Porque nós temos aqui o mesmo comportamento do Estado. A mentalidade da punição coercitiva do Estado, e aqui eu quero guardar as devidas proporções, porque o Estado tem o monopólio da violência e tal. Não é esse o caso para a igreja.
mas a mentalidade da aplicação de sanções, de disciplina, é assim. Ela tem dois aspectos: punitivo e corretivo. Ou seja, o seu pecado precisa ser tratado. Então, olha, não dá, você precisa tirar um tempo aí para você e tal. E essa punição, essa correção, né, precisa ocorrer. Para quê? Para que gere arrependimento na pessoa, para que gere temor na vida da pessoa e também para que sirva de exemplo para a comunidade, porque nós temos contas a prestar com os nossos irmãos. Nós temos contas a acertar, nós precisamos reafirmar os valores do reino na comunidade que nós vivemos, né? É por isso que, como cristãos, a questão de fidelidade financeira, a questão de fidelidade nos horários, de fidelidade nas relações, não mentir, não enganar, dar dízimo, ser generoso, são questões primordiais para nós, porque nós queremos ser exemplo, nós queremos valorizar a cultura do reino, nós queremos implementar os valores do reino na comunidade que nós vivemos. Então, esse é o intuito do apóstolo Paulo. Não é para destruição, não é um castigo gratuito, não é um castigo gratuito, não é uma punição gratuita, é uma manifestação da misericórdia de Deus que quer arrependimento, porque Deus é Pai, queridos. E que pai há que Deus e que pai há que não corrija seu filho? E assim Deus é, né? Então, esse é o intuito, lidar com o pecado do rapaz, para que ele, né, tenha um tempo de arrependimento, para que a alma seja salva. O pecado precisa ser tratado, precisa dar limite. É preciso não aceitar coisa, é preciso se posicionar, é preciso dizer até aqui não dá mais para lidar. A graça, ela é favor imerecido, mas ela foi liberada e é liberada na cruz para nós, e então ela não pode ser banalizada. Não pode ser banalizada, não pode ser tratada como uma graça no sentido de gratuita, no sentido de vã, no sentido de demérito, no sentido de libertinagem. Essa é a palavra que eu queria trazer. De libertina, ou seja, eu sou liberto, então eu não preciso de responsabilidade alguma. Não, é o contrário. Eu tenho a oportunidade em Cristo, através dessa graça dispensada na cruz, de ser de Deus outra vez, né? De ter o caminho aberto diante de Deus. Mas Deus é fogo consumidor, Deus é justiça, Deus é Pai, Deus é justo juiz, né? Deus é um fogo consumidor. Então, o intuito da graça não é uma libertinagem, não é, pelo contrário, é um caminho aberto para transformação. Olha, se você quiser andar com Deus, você tem oportunidade. Porém, você precisa entender o caráter do reino de Deus, os valores do reino de Deus. Você precisa trocar os seus valores pelos de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. E no terceiro ponto do capítulo 5, ele fala da diferença de tratar um cristão pecador e de tratar uma pessoa descrente, alguém fora da comunidade cristã. E fala, olha, não é que você vai ficar rejeitando as pessoas, ou ficar disciplinando, ou sendo egoísta, ou ser um julgador de todos, né? Por quê? Porque o mundo já é caído. O mundo, isso é a prática do mundo, né? E nós estamos lá para ser luz no meio deles. Nós estamos corrigindo um irmão na comunidade da fé. É diferente do irmão e esse irmão querer reivindicar para si um tratamento que é para o de fora da comunidade da fé, alguém que não comunga com o meu pensamento, alguém que não tem como padrão a Cristo. É muita infantilidade. É alguém que não entendeu o Evangelho. Ou seja, querer essa graça banalizada, né? Esse amor que não gera responsabilidade, que não gera arrependimento, que não gera contrição, que não traz arrependimento, né? É muito sério isso. É muito sério. Então, ele vai explicar para nós, né, que
Não pode se comparar. Aí ele explica algo que eu achei assim uma revelação tremenda para nós, que a vida cristã, né? A vida cristã é como se nós fôssemos um pão sem fermento. Aí ele está explicando a diferença do orgulho e da humildade, ou seja, o fake e o verdadeiro, ou se nós podemos usar o comparativo atual, o crente raiz e o crente Nutella, vamos dizer assim, né? O Nutella é aquele que funciona na igreja com valores do mundo, são os carnais, são pessoas carnais, né? Somos nós muitas vezes, em áreas infantis da nossa vida que nós nos comportamos, né? E a nossa busca precisa ser que nós sejamos espirituais em todas as áreas de nossa vida, todas as áreas, né? Pensar como Cristo em todas as áreas da nossa vida, parecer com Jesus em cada aspecto do nosso ser. Essa é a nossa obsessão todo santo dia, né? E ele fala que nós somos como que pães sem fermento, pães ázimos, ou asmos, né? Dependendo da tradução, ázimos ou asmos. E você pode, alguém sem fermento é alguém que não vive de aparência, que não se infla, que não se deixa dominar por outros valores, que não vive de aparência, que não, né? Porque a análise do fermento, a metáfora do fermento na Bíblia é justamente essa, né? De você se inflar, de você ganhar proporções que não são suas. E ele fala que a mentalidade mundana é isso, né? Ele diz aqui, lançai fora o fermento velho, versículo 7, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aí ele usa esse é o fundo da análise do fermento, é chegar à Páscoa. Cristo é o pão partido por nós, e nós nos tornamos pão sem fermento, devemos nos tornar pão sem fermento assim como ele é, né? E quando nós vivemos uma vida assim, trocando os valores do mundo pelos de Deus, mesmo vivendo em meio a um mundo caído, eu quero esses valores, eu quero ser regido pelos valores do reino, mesmo as pessoas agindo com valores mundanos comigo, eu quero ser, movido pelos valores de Jesus, o coração de Jesus. Então, eu vivo a Páscoa, eu comungo com Cristo, aleluia, eu bebo do sangue como do pão de Cristo, olha que coisa linda. Então, a verdadeira Páscoa, comungar com Jesus, comer do pão e beber do sangue, é ter uma vida pelos valores do reino. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, que a verdadeira Páscoa é essa. A outra Páscoa, beber pão, beber suco de uva e comer pão, é símbolo. É símbolo. A verdadeira Páscoa, comungar de Cristo, comer e beber de Cristo, é isso. Pelo que celebremos a festa. Qual festa? A Páscoa. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com o pão sem fermento da sinceridade e da verdade, que aqui pode ser traduzido por humildade. Humildade é ser o que é, por isso que ele fala de sinceridade, de verdade. Eu sei, de fato, de máscara, quem eu sou? Eu sou um pecador alcançado pela graça de Deus e eu quero trocar os meus valores pelos valores de Jesus. Esse é o Evangelho do Senhor. É isso que nós devemos levar as pessoas a crer e a conhecer. Trocar a minha mente pela mente de Cristo. Quais são os valores de Deus? Né? Aí vem todo o background, né? Aí vem as consequências da ressurreição de Cristo, né? Porque se eu não prego essa morte na cruz, eu não posso falar da ressurreição. Se eu não falo dessa morte do eu na cruz junto com Cristo, da crucifixão da nossa vida, do nosso velho homem, da nossa maldade, eu não posso passar pela experiência do novo nascimento, que é a ressurreição de Cristo em nós, esperança da glória, né? Então a vida de Cristo é o Evangelho, é uma pregação, e a vida de Cristo precisa ocorrer em nós. Então, e nós não podemos cobrar isso. E o que ele está falando, eu não posso cobrar isso do descrente. É por isso que nós agimos precisamos agir com misericórdia, é por isso que Cristo agia com misericórdia de
de pessoas marginalizadas. E é por isso que Jesus batia tanto em religioso. E falava que quem tinha o fermento era eles. Eles eram disseminadores desse fermento e afastavam as pessoas e queriam agir como juiz das pessoas. E na verdade, quando essas pessoas conheciam o Evangelho, eles trocavam esse fermento da maldade e da malícia pelo pão ázimo da sinceridade. Que sejamos assim. Que Deus lhe abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém?